Oi, começando mais um vídeo aqui no canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ter um mix de várias coisas aqui no canal, desde receitinhas, um pouco da nossa rotina, um pouco da nossa hortinha. Enfim, depois de um mês já tivemos colheita aqui na nossa horta e o dia já amanhece com esse lindo dia chovendo. Acabei gravando o dia inteiro, um dia, e 2 dias após eu gravei novamente, então foram 2 dias nesse vídeo, mas é bem aconchegante, momentos simples, mas momentos super especiais. Ela é um pouco barulhenta, mas eu amei e eu aprendi muito a amar essa chaleira de apito. Você pode estar em outro cômodo da casa e quando a água começa a ferver, ela já te avisa. Então você não corre o risco, de deixar a água ferver. E eu aprendi a apreciar um passar de café, gente. A gente acha que é só passar um café, não. Passe um café, aprecie esse momento, essa oportunidade que Deus nos dá. Ai, mas é só um café. Não, não é só passar um café. É uma grande oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade que a gente tem em ter um lar, em poder cuidar do nosso lar, em poder fazer um café no nosso lar. Principalmente que hoje um café está sendo um artigo de luxo, Porque tá bem caro, convenhamos, mas muitas vezes a gente não deixa de apreciar, de agradecer a Deus esses momentos que parecem banais por ser momentos do dia a dia, mas que nós possamos, e que Deus possa nos dar olhos de sabedorias, de gratidão, olhos de entendimento, que possamos entender que o Senhor é muito maravilhoso para conosco, muito mais do que nós merecemos e imaginamos. Desde a gente ter o nosso alimento, poder cuidar do nosso lar, por ter momentos aconchegantes. Eu passei um cafezinho enquanto o Lolo ainda estava dormindo. Voltei, a ter um momento ali para mim, porque ele estava bagunçando. Depois ele voltou a dormir e eu fui ter ali umas meia horinha ali de tempinho livre só pra mãe. Tomei um cafezinho com biscoitinho, assistindo uns canais, me inspirando. E logo em seguida José acordou e falou: mamãe, quero um brownie. Então fui fazer um browniezinho aí pra ele, bem simples, mas com muito amor. Não pode, tomar nada que tenha leite, então a gente vai intercalando aí algumas receitas. E esse brownie já tem receita aqui no canal, é super simples e vocês vão ver aí, eu vou estar mostrando todo o passo a passo dessa receita. Mas eu vou falando aqui o passo a passo, então você começa aí colocando numa tigela os 3 ovos, você dá uma batidinha neles até eles se desmancharem e juntar a clara com a gema. Em seguida você mistura com açúcar. Essa é a parte mais importante do brownie. Se você quer um brownie que tenha uma casquinha, você precisa bater muito, muito bem esse açúcar com os ovos para poder dar aquela casquinha, aquela crocância na parte de cima do brownie. Em seguida, eu misturei aqui meia xícara de óleo. O Lolo não pode a margarina, então a gente tá intercalando com óleo. Dou uma boa mexida também, bato bem até juntar tudo. Em seguida, eu vou colocando os outros ingredientes, que aí vai o cacau. Então, foi de acordo com a quantidade que eu queria fazer aqui. Então, dependendo do tamanho do brownie, dependendo do tamanho da sua forma, eu coloquei aqui 1 xícara de cacau 100%. O Lolo tá... às vezes eu uso 70%, às vezes eu uso o de 100% cacau. Então, depende muito da marca. Algumas marcas de cacau, principalmente as de 50, ela contém leite. Então, quando você for comprar algo, eu, por exemplo, eu leio o rótulo. Então, ir no mercado durante algumas horas. Então, mexi bem. Em seguida, vou acrescentando a farinha de trigo. E aí, eu utilizei 1,5 xícaras, porque como já não vai leite, e eu não acrescentei água,
Então, fui colocando aí essa quantidade e mexendo aos poucos. Coloquei a primeira xícara e fui mexendo bem, porque se você coloca tudo de uma vez, cria aquelas bolãozinho, aquelas bolotas, e fica mais difícil para você misturar, para ficar uma massa bem homogênea, uma massa gostosa, uma massa especial. Então, vou colocando aos poucos, coloco o restante da minha xícara. E aí é ter paciência. Você acha que não vai ficar lisinho, mas vai ficar assim. É só ter paciência. Tudo na vida é paciência. Então, você vai mexendo, mexendo, mexendo. Olha, esquece, fica uns 2 minutos aí mexendo. É trabalhoso, mas é gostoso. Então, vou mexendo aí devagarzinho até chegar no ponto. E olha só como essa massa ficou. Ela ficou muito grossa. Enquanto eu tô aqui gravando o áudio, vai ter um barulhinho de chuva. Aproveitei, passei um pouco de óleo na forma e joguei cacau. Então, é cacau aí na forma, não é farinha de trigo. Pra na hora que for desenformar, sair, né, aquela crocância bonitinha do cacau. E olha que massa linda. Essa minha ainda ficou com poucos de bolões, mas acreditem, não é de trigo, é de cacau. Então, quando o brownie estiver saindo do forno, vocês vão ver, vai estar as marquinhas pretas. E aí, quando eu tava batendo a massa, eu apertei uma dessas pra ver se era farinha de trigo. Aí eu percebi que era cacau, então eu deixei mesmo. Olha que massa bonita, ela ficou muito consistente. Levei no forno por 25 minutos e olha que brownie mais lindo. Separei a parte do Lolo, essa daqui é a nossa, essa daqui é a do José Lorenzo. Eu vou colocar umas gotinhas de chocolate no nosso, que o nosso tem chocolate ao leite e o José não pode. Então, o que eu usei aqui foi cacau. Então, vou colocar aqui por cima e colocar um pouquinho no forno só pra derreter rapidinho. Desligadinho, só pra derreter mesmo o chocolate. Como o forno tá quente, ele vai derreter o chocolate. E após ficar apenas 3 minutinhos dentro do forno desligado, o chocolate derreteu só com a temperatura que o forno já estava quentinho. Passei uma colher por cima para espalhar todo o chocolate por cima de todo o brownie e pensa num negócio que tava cheiroso. O cheiro desse brownie, desse chocolate por cima, simplesmente estava maravilhoso. Brownie casa muito bem com esse chocolate derretido por cima. Olha só, coloquei aqui um pedacinho pra mim. Esse é a nossa parte. Essa é a parte do Lolo. O cheiro tá invadindo toda a casa. Já estamos na parte da tarde. Parou de chover, agora os pássaros que estão cantando. E eu fui olhar a minha hortinha, que ela estava lá na parte de trás da casa. Fui organizar ela, aproveitar e podar, porque tem algumas folhinhas que estão bem comidas. Acredito que seja lagartinha. Então eu fui organizar, podar todas as minhas plantinhas e mudar elas de lugares, porque no cantinho que elas estavam não estava legal. Então fui colocar elas num cantinho novo e olha como tava. Nem parece que passou a manhã chovendo. E 2 dias depois, dia amanhecendo. E olha o que eu quero mostrar pra vocês. Acho que a moça que mandou se enganou. Não é tomate cereja, gente. Tomate cereja, ele não é redondinho assim. Mas olha só, tive que podar todo o pezinho. Ele tava assim, mas a lagartinha tava passando nele. Então eu podei. Ele foi o primeiro que nasceu o tomatinho, já tá desse tamanho. Tá nascendo outro agora. Olha aqui o segundo. O segundo tá com 2 tomatinhos. 2 tomatinhos bem maduros. E com vários tomatinhos nascendo. Tão lindos. Ai, que coisa mais fofa. Na hora de tirar eles só crescem só até desse tamanho. Acredito que seja o tomatinho azedo. Uma amiga minha falou que talvez seja o tomatinho azedo que chama. O dia tá assim.
Coloquei as plantinhas aqui, elas estavam lá no fundo, mas onde elas estavam não tava pegando nem sol, nem chuva. Aí eu coloquei aqui, né? Aí deu certinho. Esse daqui ficou aqui. O espaço aqui, ó, pra elas, né? Aqui elas pegam sol. O manjericão, gente, olha o manjericão, que lindo que ele tá. Enorme já. O alecrim. Aos poucos estão pegando vida. Estão aí crescendo. Espero que os pombos não venham mexer aqui, porque, gente, aqui eu acabei de lavar, né? São 6 e pouco da manhã. E aqui eu acabo colocando o varal com as roupas, porque realmente não dá pra secar ali. Tem que colocar aqui pra tomar um solzinho às vezes. E aí, essa parte aqui que eles estavam, até tenho que varrer, limpar. Olha lá, ali, esse negocinho preto ali era da onde eles estavam. Não pega sol, então coloquei aqui. Assim, quando chove, né, pode pegar um pouco de sereno, de chuva aqui nele. Mas estão assim, pelo menos por enquanto. Virei o baldinho pra cá, pra não ficar tão visível pra lá. E olha só como estão esses 2 tomatinhos. Os outros crescendo. Meia hora depois começa a chuva. E sim, aqui todas as plantinhas, inclusive aquela que tá lá no cantinho no final, após a coluna, estão pegando chuva. Quando faz sol, elas também pegam sol. Então aqui ficou um cantinho perfeito para elas. E agora já são 5 horas da tarde. Vou aproveitar, vou retirar os meus tomatinhos antes que os pássaros sejam mais espertos e aproveitem os tomatinhos que estão maduros. Então resolvi tirar. Eu tô muito feliz, tô muito agradecida a Deus por essa oportunidade de fazer a nossa primeira colheita aqui na nossa horta. Uma hortazinha pequena, uns pezinhos de tomate pequeno, 2 pezinhos, mas depois de uns meses, de um único mês, já fazer a colheita de 3 tomatinhos é muito gratificante, incentiva a plantar mais, a cuidar mais da natureza, incentiva a ter uma alimentação mais saudável e oferecer esses tomatinhos da nossa horta pro Lolô. E é isso, eu só quero plantar mais, me aproximar mais ainda da natureza. E eu tô muito agradecida por você estar até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Ele é muito importante aqui para o nosso canal, o YouTube entender que você tá gostando do nosso vídeo e indicar ele para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado e receberá ele em primeira mão. Caso vocês queiram me acompanhar nas minhas redes sociais, lá você fica um pouco por dentro do que tá acontecendo no nosso dia a dia. Muito obrigada por vocês estarem até aqui, dedicando um tempinho de vocês a nos assistir. Beijo!